O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admirados com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo mau espírito e gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós agora saímos do olhar de Jesus a partir de Mateus para nos aventurar agora a ver Jesus a partir do olhar de Lucas. Apesar da semelhança, também se esconde grande diferença entre um evangelho e outro. A riqueza está na perspectiva, na forma de ver. Lucas, por exemplo, quer ver Jesus como aquele que atua no meio da história, que cria uma história universal, um antes e um depois, e que faz com que a vida do antes, em relação com aquilo que vem depois, seja desproporcional. É a graça, é a bondade divina, é o amor de Deus que se manifestou plenamente no mistério de Cristo. Lucas, a gente sabe que também foi discípulo de Paulo. Como discípulo de Paulo, ele foi percebendo aquilo que veio do alto, veio de Deus, e desvelou a nós o que somos realmente, o mistério mais profundo de nós. Então veja que Paulo diz, né? Nós estamos no dia porque somos filhos da luz. E essa luz deve brilhar no meio do mundo, penetrar no mundo. Que coisa bela, que coisa bonita. Por quê? Porque a luz não se esconde. A luz a gente não oculta. A luz a gente coloca para que ilumine. E veja que essa imagem, né, essa metáfora da luz, sobretudo partindo de Deus, ajuda em primeiro lugar a iluminar as escuridões que estão dentro de nós. Então, como dizia Paulo Freire, né, para a gente iluminar fora, temos que iluminar dentro. O perigo de muitas vezes a gente querer iluminar as pessoas fora, sem iluminar a escuridão que habita dentro da gente, é que a gente acaba levando um mau evangelho, um evangelho de punição, de moralismo, né? Um evangelho que não cura, que não toca. Então esse é o sentido profundo de Lucas. Lucas é considerado pela igreja o evangelho da misericórdia de Deus. O evangelho que toca-nos a partir do olhar misericordioso. A gente vai percebendo também nas parábolas, né, que Lucas coloca, são parábolas específicas do Evangelho de Lucas. O filho pródigo, a dracma, né, a pecadora, o relato dos discípulos de Emaús. Então são sempre relatos que vai mostrando um Deus misericordioso. Uma comparação que a gente faz, por exemplo, é no Sermão da Montanha. Lá Jesus, no final de Mateus, diz: "Sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito." Em Lucas, Jesus muda a frase: "Sede misericordiosos, porque misericordioso é o vosso Pai."
Então, nessa ótica de Lucas que a gente precisa ler esse evangelho. E uma outra coisa que é bonito, né, que a gente sabe que na tradição cristã, segundo a tradição, Lucas teria visto Jesus a partir da Virgem Santíssima. O olhar de Lucas sobre Jesus parte da história de Maria. Então, Lucas teve a oportunidade de conhecer Nossa Senhora. Ela morou em Éfeso, né? E ele, como era um romano, passeava sempre com Paulo, né? E teve a oportunidade de conhecer a Virgem Santíssima. E lá com a Virgem, né, segundo a tradição, a gente tem em Roma uma igreja grande dedicada à Mãe de Deus. E lá no meio dessa igreja tem uma casinha pequenininha, Nossa Senhora de Loreto. Bem no centro tem uma casinha que, segundo a tradição, seria a casa de Maria em Nazaré. E uma família bem romana, antiga, rica, teve condições de comprar as paredes, né? Cortou as paredes certinho, colocou no navio e levou para Roma. Então, uma família muito rica. E aí colocaram em pé as paredes, que é a casa de Maria. E lá tem uma figurinha, uma pintura, né, que está bem preservada, que segundo a tradição nossa, é uma imagem, a primeira imagem de Nossa Senhora feita por Lucas. Além de escritor, médico, ele também era um pintor. Então, o primeiro ícone, a primeira imagem da igreja se reflete no rosto de Maria que Lucas pintou. Então, também aqui temos que olhar o olhar de Lucas a partir de uma perspectiva do amor feminino de Deus. Segundo João Paulo II, Deus tem paternidade e maternidade. Entranhas de misericórdia significa aquilo que é próprio da mulher. Mulher que gera vida, ela passa a ter a dimensão da entranha de misericórdia. O que é isso? Uma tradição bonita, né, do judaísmo. Deus, para criar, contraiu-se para gerar dentro de si algo que não era ele. Então ele se contrai como a mãe. Olha a imagem bonita, né, da maternidade em Deus. O que a mãe faz para gerar um filho, né? Ela abre um espaço dentro dela para gerar um outro que não é ela. A mesma coisa fez Deus. Então daí vem a noção nossa de entranhas de misericórdia, né? A mãe sente o filho dentro dela, mesmo que o filho já seja marmanjo, grande, né? Então a gente fala, o sexto sentido, né? Na verdade não é só um sexto sentido, é uma realidade profunda, espiritual, e que cria essa sensibilidade da maternidade. Então Lucas teria olhado para Jesus a partir do olhar de Maria e enriquecido o seu evangelho nessa perspectiva. Por isso, então, a gente fala que toda a compreensão de Lucas é uma compreensão que tem como referencial a transformação, a mudança de vida, a leveza, a cura, a bondade. Aonde a bondade de Deus desce, né, toca, paira, a leveza do amor faz a pessoa crescer, desenvolver, amadurecer. Por quê? Porque é próprio da mãe fazer o filho crescer com segurança, né? Jesus crescia e se desenvolvia em estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens, sob o olhar materno. Veja quanta riqueza a gente, só nesses trechos, né? A gente tem, por exemplo, quando a gente batiza uma criança e depois leva para consagrar Nossa Senhora, para que aquela criança cresça, desenvolva, amadureça, sob o olhar materno, na graça, na estatura e na sabedoria. Então Lucas viu Jesus a partir desse olhar que fez esse homem ter essa ternura, essa bondade. Aonde Jesus chega, o mal sai. Só que o que é bonito em Lucas, outras características mariana em Lucas. O evangelho de Lucas é um evangelho que fala de Jesus na delicadeza, né, na maneira bem própria, né, da mulher silenciosa que é Maria. Jesus não faz alarde em Lucas.
Jesus não usa de um autoritarismo, né, de um poder que humilha. Jesus simplesmente, a sua presença se impõe e o mal sai. E é bonito que em Lucas, a palavra autoridade, né? Todos se admiravam da autoridade de Jesus. A palavra autoridade está ligada com a palavra autonomia. Lucas tem muito essa relação. Um bom grego, né? Um bom homem da cultura greco-romana, ele sabia muito bem que a autoridade é diferente de autoritarismo. A autoridade tem como correlação a palavra autonomia. À medida que Jesus entra, ele devolve ao homem a capacidade de ser livre. Vocês viram ali? Né? Mandou o demônio sair e o homem recuperou a integridade física, emocional e espiritual. E o que é bonito? Devolver a autonomia é para que aquele homem volte para a vida, se reintegre na sociedade, caminhe com as suas pernas, desenvolva em si algo que o amadureça de novo, né? Então, essa maneira de olhar de Lucas pode nos ajudar muito na nossa espiritualidade concreta. De que maneira eu me vejo sob o olhar de Jesus? De que maneira eu me coloco sob este olhar de Jesus? E como é que eu vejo Jesus chegando na minha vida? Como alguém que eu tenho medo, alguém que eu tenho receio, alguém de quem eu não consigo levantar o olhar? Ou é o contrário, né? É aquele olhar de Maria, que ao contemplar o mistério, aquele mistério começa a transformar. Santo Inácio, por exemplo, nos exercícios espirituais, ele fala bem assim que contemplar é obra do amor. Porque à medida que eu contemplo, eu me transformo naquilo que eu contemplo. Então, contemplar é obra de amor. E aí Santo Inácio ele diz assim que quando o cristão vai meditar para a contemplação dos mistérios, ele deve se colocar na cena como Maria. Ele deve tentar olhar Jesus como Maria olhava o seu filho. E aí aquele olhar que desenvolve em nós ternura vai, pouco a pouco, transmitir de Jesus para nós uma mudança, uma transformação. Ou seja, em outras palavras, o Evangelho de Lucas nos permite desenvolver em nós sentimentos, emoções e afetos que podem tocar no mais profundo da gente. Por quê? Porque são sentimentos tocados pela misericórdia. Então, olhar Jesus assim hoje, né? Todos ficavam admirados pela autoridade. Não ensinava como ensinavam os escribas. Ou seja, como um mestre da lei, que tem muitas teorias na cabeça. Jesus ensina brotando dentro dele uma fonte de água viva, uma fonte de ternura. Fala como alguém que desperta em mim, em você, em nós, o melhor de nós. Por isso, então, leitura de Lucas, né, que agora iniciamos esse período, convida-nos agora a debruçar mais sobre esse impulso do amor, essa alegria de viver, esse sentido de existir, mas agora também sob a dimensão da ternura, de acolher, de se deixar abraçar, de permitir que Deus penetre em nós. Alguns mestres espirituais, que a gente chama de mestres da espiritualidade lucana, né? Dizem que Lucas é o evangelista que ensina-nos a rezar de maneira diferente, né? A rezar de punhos abertos e não de mãos fechadas. Muitas vezes a gente reza querendo prender, segurar, né? Pedindo a Deus para reter algo. E aí a gente acaba perdendo a eficácia da oração. Lucas nos ensina a rezar de uma outra maneira, né? Então, até a Virgem, que ele coloca lá em Loreto, está com as mãos assim, para dizer que é uma oração totalmente de quem está ali, né? Refém de um amor, aberta à graça, que permite-se amar, se deixar amar. E é nesse permitir que a gente começa a sentir o sentimento profundo do Evangelho.
a sentir com a igreja. Então aí a gente começa a mudar nossa maneira de pensar. E veja que isso é muito... Se a gente não consegue fazer esse passo, vamos melhorar. Esse talvez é um critério para nos ajudar a perceber o homem velho e o homem novo. O homem do instinto carnal, como diz São Paulo na leitura de hoje, e o homem espiritual. Então São Lucas está tentando nos ajudar a fazer essa passagem do homem do instinto carnal para o homem de uma maturidade espiritual. Retomando então, a partir de Lucas, esse evangelho, qual que é o contrário, por exemplo, da autoridade? O autoritarismo. Pessoas que não conseguem lidar com a diferença, com a escuta, centraliza tudo em si, seja na família, na casa, na igreja, elas acabam fazendo de si mesma a referência de tudo e de todos. Isso aí depois se transforma então numa forma arbitrária, autoritária, não de autoridade, mas de autoritarismo. É uma pessoa que não tem segurança de si. Se sente às vezes até ameaçada e aí explode. Isso acontece com todos nós. Então veja que então ter esse olhar que Lucas nos ajuda a corrigir, passar do instinto carnal para uma dimensão madura na fé, Paulo está falando isso na primeira leitura, nos ajuda até a olharmos a vida de nossa em comunidade, onde é o lugar mesmo que eu posso perceber se eu sou ainda carnal ou espiritual. Então perceba na sua vida de comunidade aquelas pessoas que são irônicas, aquelas pessoas que têm um azedo, aquelas pessoas que parece que só vivem na reação, no vitimismo. Então veja que pessoas assim ainda não amadureceu nessa dimensão. Esses dias uma pessoa falou assim: padre, você vai ter que ouvir as pessoas da comunidade, da paróquia. É verdade, a gente tem que ouvir. Nós vamos refletir então sobre essa dimensão da autoridade de Jesus e daquilo que Paulo nos fala. O que nós temos que ouvir? Será que é qualquer coisa? Será que é qualquer palavra? Porque às vezes a gente não pensa, A gente fala uma palavra que machuca o outro. Machuca o padre, machuca o coordenador, machuca a liderança. E aí a gente acha que o outro só vai ouvir e ficar quieto. O que Paulo diz? Qual que é o diagnóstico que Paulo fala, Paulo diz assim: o Espírito de Deus esquadrinha tudo, as profundezas do ser humano. Quem dentre vós que conhece o ser humano? Aí Paulo vai dizendo: o homem tem que se deixar guiar pelo Espírito, conhecer-se por Deus. Não, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas sim pelo Espírito de Deus. Ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. E olha só, o homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus. Por isso lhe parece muitas vezes insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo e não é julgado por ninguém. Veja, é aqui que vem a dimensão, então, da compreensão. De fato, temos que ouvir. Mas que tipo de escuta que está hoje habitando na igreja? A escuta de uma parresia, de uma palavra de autoridade que cura a comunidade, que integra as pessoas, que ajuda, ou é uma palavra de acusação? Deu para entender? Autoritarismo não é só de quem está na frente, é de quem acusa. Autoridade é uma competência. Não é, eu não sou padre e vocês me obedecem, de forma de subordinação.
subjugação. A autoridade do padre está no sentido da competência que ele tem. E a vocês, a quem deve cada um, não só do padre, o reconhecimento. Então eu tenho meus professores, meus mestres, e eu vejo a autoridade deles, não me sinto ameaçado, porque eu reconheço que ele estudou, que ele aprendeu, que ele sabe dar um caminho que me ajuda. Eu olho para o meu bispo e vejo, meu bispo tem uma competência para poder discernir aquilo que a igreja precisa. Então é aqui que vai se dando o processo de amadurecimento, para que a gente não fique no nível do homem psíquico, entranhado no egoísmo, né? Cada um querendo ver a partir do seu umbigo. Então essa nossa paróquia precisa ainda, né? Todos nós, não é só a paróquia, eu também. Todos precisamos desenvolver em nós essa experiência de maturidade, que desenvolve no outro autonomia, autostorren, devolver o movimento ao outro, permitir que o outro caminhe com alegria, né? Que bonito se as nossas comunidades forem autônomas, que é diferente de independente. Jesus fala, né? Pai, que todos sejam um para que o mundo creia. A autonomia só é possível dentro de uma unidade. Sem unidade não tem autonomia, tem independência, né? As igrejas evangélicas, elas são todas independentes. Nenhuma tem compromisso com ninguém. Não há um sentido profundo de autonomia, mas de independência. Na Igreja Católica, onde somos chamados à unidade, deve reinar a liberdade no espírito, que é essa autonomia. E na liberdade do espírito, falar a verdade. Falar a verdade no sentido de não machucar. Falar a verdade no sentido de edificar a comunidade como homens e mulheres espirituais. Então veja, bonito, né? De Jesus vem para a nossa tradição um outro sentido de autoridade. A autoridade de nos ajudarmos uns aos outros no reconhecimento de cada um, as competências de cada um, para fazermos o melhor que é o reino de Deus nesta terra. Amém.